Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa quinta aula dentro do módulo de gestão financeira. Então, hoje nós fechamos a disciplina de finanças e resultado, né? Tivemos aí um conteúdo bem bacana, vimos aí alguns métodos, né? Importantíssimos para a gente estar, para nós aplicarmos aí na empresa, né? Dentro de uma empresa, apontamentos aí bem interessantes, resultados interessantes aí que nos dá então informações necessárias para decisões importantes, né? Então foi cinco aulas aí, na verdade quatro, né? Hoje nós entramos então na quinta aula para fechar esse conteúdo e é um conteúdo bem bacana, tá? As outras aulas, aula 1, aula 2, 3 e 4 já estão disponíveis, tá? No Google Sala de Aula, então vocês já têm acesso a essas aulas e vocês podem estar assistindo ali, tá? Se você ainda não assistiu, assista, coloque seu nome lá para ser lançado à presença, e se você que já assistiu, né, tenha a oportunidade de revisar novamente, se você quiser. Então, vamos iniciar. Então, como eu disse, hoje nós fechamos, né, a disciplina de finanças e resultado. Hoje é a nossa quinta aula dessa disciplina e aí a nossa última aula, como eu disse. A próxima aula, então, nós entramos na disciplina de orçamento empresarial, um conteúdo bem bacana também, que integra várias partes, vários assuntos importantíssimos também e que ajudam aí na área financeira da empresa. Beleza? Então vamos continuar aqui, finalizar esse conteúdo aqui. Então, pessoal, não esqueça aí de colocar o seu nome na chamada, tá? Que está disponível lá no Google Sala de Aula. Então, coloque seu nome completo lá para que a gente lance a frequência, beleza? Se a gente não vê o seu nome lá, então nós não conseguimos, né, saber que você assistiu a aula. Então, é importante você não esquecer de colocar o nome lá. Então, vamos continuar, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre margem de contribuição, né? Na aula passada, desculpe, nós falamos um pouco sobre preço de venda, né? Focamos nesse assunto importantíssimo, focamos aí, vimos os objetivos do preço, a importância, né, de você formular ali o preço correto, né? E aí nós vimos ali dois aspectos importantes: a formulação do preço com base no mercado e a precificação com base ali nos custos. Nós vimos esses dois aspectos aí com relação à precificação, tá? Foram aí uma aula então bem importante aí, de uma parte aí fundamental, né? A formulação do preço ali, o preço correto não quer dizer né, tem o preço correto, né, já tem o sucesso e tal. Não, mas é uma parte fundamental, que se você não tiver o preço correto do seu produto, do seu serviço, né, vai prejudicar e muito, né, na parte da entrada e na parte da receita, então, e nas outras áreas aí da empresa. Então, é muito importante a formulação correta do preço, tá? Então, hoje nós entramos nesse assunto aqui, margem de contribuição. Hoje nós vamos falar de dois assuntos principais: margem de contribuição e ponto de equilíbrio. O que vem a ser a margem de contribuição? Tá? Deixa eu só colocar um marca-texto aqui. Então, margem de contribuição é um indicador econômico financeiro, tá? Capaz de dizer exatamente se a receita de uma empresa é suficiente para pagar os custos e as despesas fixas e assim lucrar. Então, nós vimos ali nas aulas passadas a importância dos registros, de tudo que entra dentro da empresa e de tudo que sai, né? Esses gastos aí envolvem tanto gastos fixos como gastos variáveis. Nós estudamos na aula passada a diferença desses dois gastos, né? Tanto um gasto fixo quanto um gasto variável. Então, nós vimos que o gasto fixo, ele tem ali, então, influência ali direta da produção, da comercialização ali, da venda do produto, né?
Na verdade, pessoal, desculpe, eu troquei aqui, né? O variável, né? O custo variável, ele tem, então, interferência, ele tem ali, então, influência da produção, ele tem influência ali das vendas, ele tem influência diretamente ali com o que está sendo comercializado, com o que está sendo produzido, tá? Então, o custo variável, se você, tipo assim, se você vendeu, né? Você vai ter esse custo. Vamos supor que a sua venda foi zero, então você não vai ter esse custo. Vamos supor que a sua produção foi zero, então você não vai ter, né, esse custo variável. Então, supondo assim, né, jogando diretamente assim, bem claro. Mas o custo fixo, já o custo fixo, ele continua ali. Então, se a sua venda for zero, o custo fixo ele tá ali, né? O valor do custo fixo tá ali. Se a sua venda, né, for, vendi 2.000, né, R$ 2.000, o seu custo fixo continua ali, no mesmo valor que de quando a sua venda foi zero, né? Isso é um exemplo aí para deixar claro o que vem a ser, então, custo fixo e custo variável. A gente viu essas duas diferenças, focamos nesse assunto na aula passada, então assista lá, revise, né? Por quê? Porque é importante, então, a gente entender isso para partirmos para a margem de contribuição. Então, o que vem a ser a margem de contribuição? A margem de contribuição, então, como o nome fala, né, é uma margem, então, de quanto o meu produto, do valor ali que o meu produto contribui para arcar com meus custos fixos, né? Então, na margem de contribuição, eu vou pegar ali, ó, o preço de venda para mim descobrir a minha margem de contribuição, quanto o meu produto ele contribui ali para arcar com os meus custos fixos, né? Então eu vou pegar o meu preço de venda menos então custos e despesas variáveis. Então, por que, né, é a margem ali para cobrir custos fixos? Porque na fórmula eu já vou descontar o custo variável, né? Então, na sequência de descontos, eu vou pegar ali a minha receita total, vou descontar as variações, vou descontar os custos variáveis, os custos decorrentes ali da produção, da compra da mercadoria, das vendas. Então, eu vou descontar essas variações e aí, então, o que sobrar vai ser o que eu consigo então arcar aí para ajudar nas minhas despesas fixas. Então eu posso tanto fazer essa margem de contribuição de um produto, né? Tipo, eu vou pegar um produto unitário, esse U aqui é de unitário, então significa que a gente vai ver a margem de contribuição de um produto, de uma mercadoria, né? Ou tem como também eu fazer a margem de contribuição aí da minha receita total, né? Porque eu tenho lá um montante, tá? Entrou R$ 100.000 na minha empresa de receita total, né? Então, esse valor aqui eu posso fazer o que eu quiser? Não, né? Dessa receita total você vai descontar os custos variáveis, né? E aí você vai ver então desse desconto quanto vai sobrar para você descontar aí os seus custos fixos. E aí a partir do momento que você desconta os seus custos fixos e daí você vai então chegar ali depois no lucro esperado então. Beleza? Então a margem de contribuição é o quanto o meu produto vai contribuir para arcar com os meus custos fixos, né? O quanto a minha receita total, quanto dessa receita total vai contribuir para arcar com os meus custos fixos. Porque, como a gente já disse, custo variável, né? Como o nome diz, ele varia de um mês para o outro. Mas o custo fixo, você vai ter uma média ali, né? Então, o aluguel continua ali, o telefone, a internet e os outros custos fixos continuam ali. Então, você consegue tirar uma média, se você tiver os registros, né, certinho, como a gente explicou nas aulas passadas, você consegue tirar uma média desses custos fixos, né? E aí você já sabe, olha, quanto que eu tenho que faturar ali então para arcar aí com o meu custo fixo, né? Isso é muito importante, tá? Então eu vou passar um vídeo aqui, pessoal, um vídeo bem legal assim, ele faz uma ilustração ali pra gente entender o que é margem de contribuição, beleza? Olá, meu nome é Renan Kaminski, sou sócio da ForBlue, uma empresa que tem como missão fazer pequenas empresas se tornarem grandes. E nesse vídeo eu vou te mostrar e vou te explicar o que é e como calcular a margem de contribuição.
Provavelmente você já ouviu falar sobre esse conceito da margem de contribuição e talvez não saiba o que é, para que serve. Algumas pessoas, inclusive, têm um conceito errado. Acham que sabem, mas sabem de uma forma errada. Então, a margem de contribuição é o quanto cada produto, cada serviço contribui para pagar as despesas fixas da sua empresa. O que isso quer dizer? Quando você recebe um dinheiro, por exemplo, você recebeu lá 200 de uma venda que você fez. Você tem R$200 na mão. Só que esse 200 já não é mais 200. Por quê? Porque você vai ter que pagar imposto, você vai ter que pagar o próprio fornecedor, comissão, enfim. Então eu vou colocar num exemplo que vai ficar mais fácil da gente entender. Imagina que eu tenho aqui um cheque de R$200. Um produto qualquer que eu comprei, por exemplo, um teclado sem fio para o meu computador, paguei R$200. Esses R$200, na visão do empreendedor, do empresário, né, ele faturou nessa venda duzentão. Só que pensa comigo, automaticamente, só por ter vendido esses R$200, ele vai pagar o imposto, certo? Sobre a nota fiscal que ele emitiu para mim. Então, uma parte vai para o imposto que ele vai ter que pagar ali no mês que vem. Já não é dinheiro dele. Mais uma parte vai lá para o vendedor, que vai ganhar uma comissão em cima dessa venda. Então, veja, daqueles 200, o dinheiro ele vai automaticamente indo embora. E ainda tem uma boa parcela do próprio custo do fornecedor. Né? Ele me vendeu por 200 e comprou por 100, por 120, por 80. Enfim, tem lá mais uma boa parte que fica com o fornecedor dele. Então, esse valor aqui, que sobrou, é a margem de contribuição. Ele tinha R$200 na mão, mas é como se ele tivesse 100, como se ele tivesse 80, como se ele tivesse 120, enfim. Então, a margem de contribuição é a tua receita, o teu faturamento, tudo que entra de dinheiro, menos todos os custos variáveis, ou seja, menos o imposto, menos a comissão, menos a taxa do cartão, se eu tivesse pago no cartão de crédito, cartão de débito, sairia mais uma partezinha aqui, menos o fornecedor, a matéria-prima, enfim. Margem de contribuição é receita menos os custos variáveis, ok? Então, o que acontece é, o faturamento que você recebe não quer dizer nada, porque só pelo simples fato de ter recebido R$200, parte desse dinheiro já não é meu. Eu tenho R$100 talvez na mão. Então, às vezes você vê uma empresa que fatura R$100 mil, mas talvez a margem de contribuição dela seja, por exemplo, R$30 mil. E esses R$30 mil, que aí sim você vai ter que pagar todas as despesas fixas, todos os investimentos, empréstimos, enfim, todas as demais contas. Ok? A margem de contribuição, você vai poder ver em outro vídeo, é a base para o cálculo do ponto de equilíbrio, que é aquele mínimo que a empresa precisa faturar para não ter prejuízo. Se você não conhece bem o conceito do ponto de equilíbrio, como calcular, indico que você assista esse vídeo também. Até a próxima. Tchau, tchau. Você, e é natural isso, acredita... Fala pra você parar de massacrar. Você percebe quando eu dou essa pausa? Vamos! Consegui terminar, Então a gente viu esse vídeo aí, foi um vídeo bem interessante, né? Ele dá um exemplo ali. Então vem ali, né, um montante ali na sua mão. Ah, tudo isso é meu? Não, você vai ter que arcar ali com custo variável e também ali você vai ter que arcar com os custos fixos. Então a margem de contribuição ela vai nos entregar, né, quanto eu tenho ali então para arcar com os meus custos fixos e aí sim, né, eu chegar no meu lucro esperado, beleza? Então a gente tem um exemplo aqui, tá? Para a gente entender um pouco melhor aí na prática o que é a margem de contribuição. Então, a empresa TT vende trecos e trequinhos. Bem interessante aqui o nome dessa empresa, né? Mas é uma empresa aí fictícia aqui, né? Então, só para a gente pegar de exemplo aqui. Então, ela vende 2 tipos de produtos, né? Trecos e trequinhos. Ela oferece ali 2 tipos de mercadorias, tá? Os vendedores recebem uma comissão de 5%. Como vimos, essa comissão é o quê? Custo variável ou custo fixo?
né? Se ela tem ligação ali com as vendas, né? Se ela tem essa oscilação, então ela é um custo variável, né? Porque depende aí da medida que eu vender, né? E aí vai ser descontada essa comissão. Então, a comissão, lembrando, é um custo variável, tá? Então, cada vendedor recebe ali uma comissão de 5% por unidade vendida. Então, cada treco que eles vendem, eles ganham 5% de comissão. Cada trequinho que eles vendem, eles ganham 5% de comissão. Independentemente do volume que vendam, beleza? Então, vendeu 2 trecos, ganha comissão. Vendeu 3, ganha comissão. Então, independente do volume, beleza? Isso aqui tá bem claro. Então, assim, cada treco tem uma despesa variável, olha lá, despesa variável que é a comissão, com comissão de 90 centavos, tá? Então, 5% de cada treco aqui, ó, 5% de R$ 18 é um total ali de 90 centavos, tá? Enquanto que cada trequinho paga uma comissão de 60 centavos. Então, 5% ali, né, do trequinho é 60 centavos, beleza? Então, pessoal, aqui nós temos, ó, então os trecos, a compra ali, né, dessa mercadoria ali para revenda custou então para a empresa R$ 8,80, tá? Então o custo de aquisição dessa mercadoria foi de R$ 8,80. E aí ela formulou o preço, né, fez a etapa que nós estudamos aí na aula passada e tal, né? Formulou o preço corretamente e aí ela chegou ali então no preço de venda, o preço que ela vai ofertar esse produto então. E aí é R$ 18. Então ela custou R$ 8,80 e aí ela oferece então por R$ 18, beleza? E aí os trequinhos têm um custo de aquisição de R$ 5,60, tá? E aí o preço de venda formulado é de R$ 12, tá bom? E então esses são os dados, são os produtos que nós vamos trabalhar aí como exemplo, tá? Então seguindo aqui, ó, esse aqui são as mesmas informações, tá? Que tem lá no slide anterior. Eu só trouxe para cá para ficar aí mais para a gente entender melhor. Então, fazendo seus controles, a empresa relacionou todas as suas despesas fixas. Então, a partir dos registros, né, essa empresa ela pegou ali tudo que ela tem de custo fixo. E aí, fazendo uma média dos 3 últimos meses, então ela pegou ali os registros dos 3 últimos meses e aí ela conseguiu tirar uma média mensal. Então o gestor ele conseguiu então ver ali qual é a média mensal ali de despesa fixa. Então chegou ali, ó, o gestor viu que gasta mensalmente um montante de 8.350. Então essa empresa ela tem um montante de 8.350 gastos aí então com custo fixo, tá? Entra aí aluguel, entra internet, né? Porque é uma média ali que ele conseguiu tirar. Por que ele conseguiu tirar essa média? Porque independente ali se ele vende 2 trecos, independente se ele vende 5.000 trecos, então, independente disso, essa média continua, porque não tem relação com venda, não tem relação com produção, não tem relação com comercialização, beleza? Então, isso é muito importante também. Então, focamos aqui, ó, né? Temos essa outra informação, esse é o montante aqui de despesa fixa. Então, como a gente viu aqui, ó, a margem de contribuição, a fórmula dela é margem de contribuição. Então, como nós vamos fazer aqui por produto, então olha aqui, ó, margem de contribuição unitária, né? Vou pegar um produto lá, e aí é o preço de venda desse produto menos aí então custos e despesas variáveis, tá? Então aqui, ó, a fórmula novamente está descrita aqui, e aí preço de venda menos custos e despesas variáveis unitárias. Então, margem de contribuição unitária é igual, e aí nós vamos usar o trequinhos, tá? As informações do trequinhos. Então, eu vou pegar R$ 12, que é o preço de venda dos trequinhos, menos, então, R$ 5,60, que é o meu custo de aquisição, e menos 60 centavos, que, lembra, 5% aí de comissão. Então, esses dois aqui, pessoal, nós poderíamos sim colocar os dois juntos aqui, né, e tal. Então, nós poderíamos aqui colocar esses dois juntos, tá? Que daria ali um total de 6,20. Só que aqui tá separado para a gente entender melhor, tá?
Esses dois valores são os custos são os custos variáveis que eu tenho, tá? Os custos e despesas variáveis que eu tenho. Então, eu peguei aqui o preço de venda menos os meus custos e despesas variáveis com esse produto, tá? Então, eu ofereço por R$ 12, mas eu tenho que descontar ali, então, menos, né? 5,60, que é um custo variável, né? O custo de aquisição é um custo variável, ou o custo ali da produção do produto também é um custo variável, né? Então, 5,60 menos 60 centavos, aí que dá um total de 6,20. Então, R$ 12 menos 6,20, eu vou ficar, então, com 5,80. Então, a minha margem de contribuição unitária é de 5,80. Então, cada trequinho, olha ali, ó, pro próximo slide, aqui tem a mesma conta, né? Então, que deu ali, ó, 5,80. Então, significa que cada trequinho que for vendido, após pagar o fornecedor e a comissão, esses dois aqui, ó, né? Que são custos variáveis, tá? Tem uma sobra de 5,80. Esse valor será usado para ajudar no pagamento das despesas fixas da empresa. Então, olha que interessante, né? Então, me sobrou ali 5,80. Então, esse 5,80 será a minha contribuição para arcar com esse montante aqui, ó. Tá vendo? Então, eu vou vendendo, e aí de 5,80 em 5,80 de cada treco que eu vendo, eu posso aí, então, alcançar esse montante, ou não também, né? Porque a gente vai ver ali no ponto de equilíbrio, então, quanto que eu preciso vender. A gente vai usar esse exemplo aqui, né? Então, quantos trequinhos ali, quanta contribuição de 5,80 eu preciso ter para conseguir alcançar esse montante? É uma conta muito legal também, tá? Então, margem de contribuição e ponto de equilíbrio, elas se complementam, tá bom? Porque a margem de contribuição, ela é a base, então, ela é a informação que nós precisamos para apurar o ponto de equilíbrio, tá? Então, eu tenho o valor ali que o meu produto contribui, né, para arcar com a minha despesa fixa, e aí no ponto de equilíbrio eu vou ver, então, quanto que eu preciso vender desse produto para alcançar essa média aí de despesa fixa que eu tenho, beleza? É um assunto bem legal, informações bem importantes, tá? Eu tenho esse exemplo 2 aqui também. Tem um casal de conhecidos aqui na minha cidade e eles trabalham aí. Então, eles trabalham aí, pessoal, na venda de pães, né? Pães caseiros. Eles ofertam ali mais alguns produtos, né, e tal, mas eu foquei aqui na venda dos pães, né, supondo ali então que eles ofertam ali somente pães caseiros, né, é mais ou menos aqui igual a esse aqui dessa foto ilustrativa aqui, né, então é o pão caseiro que eles ofertam, e é muito bom. Então, olhando ali, ó, então nós pegamos aqui, ó, o custo unitário aqui de cada pão que ele oferta, né? Então eu tenho uma receita operacional, ou seja, uma entrada ali de cada pão que ele oferta, eu tenho uma entrada de R$ 12. Então cada pão que ele vende é R$ 12 que entra ali, é uma receita ali então operacional, tá? Então, de acordo ali com a forma de contribuição, com a fórmula da margem de contribuição, nós vamos descontar aqui então, ó, custo do produto, né? Então, desse total, eu vou descontar o custo do produto. Quanto que custou para ele fazer cada pão, né? É um custo variável, tá? O custo com matéria-prima. Então, quanto que custou ali para ele fazer esse pão ali, esse custo com matéria-prima? R$ 2,70. Então, desses R$ 2 eu já vou vir e vou descontar esses R$ 2,70, que é um custo variável, tá? E aí, depois eu vou vir descontar os outros custos variáveis. Eu não especifiquei aqui, mas esses custos variáveis, ele é com embalagem, gás, né, sacolinha, né, são os produtos ali que eles precisam, que não utilizam ali na produção do pão, mas que eles precisam ali para ofertar o pão, né, sendo claro, assim, então a embalagem, né, sacolinha e tal, o fechinho lá da embalagem, então tudo isso aí eles precisam, né, e aí também é um custo
variável, tá? Então, de R$ 2. Então, eu desconto esses R$ 2 aqui também. Esses dois poderia estar junto, tá? Igual no outro exercício lá também. Eu só dividi aqui, né, para ser melhor a compreensão e tal, para ficar melhor. Então, poderia aqui, ó, R$ 4,70, né? R$ 12 menos R$ 4,70, quantos que eu tenho, então, de margem de contribuição? R$ 7,30. Então, cada pão tem uma contribuição ali com as despesas fixas desse casal de R$ 7,30. Com as despesas fixas ali da empresa, então, de R$ 7,30. Então, cada pão contribui ali com R$ 7,30 para arcar com os custos e despesas fixas, beleza? E aí, a partir do momento que eles conseguem aí juntar um total para cobrir todo o montante dos custos e despesas fixas, daí eles começam, então, a gerar o lucro ali para a empresa, tá? Então, 60% desse pão, né, dessa receita aí unitária, é destinada aí 60,84%, né? 60,84% é destinado então para cobrir custos fixos, beleza? Então, olha lá. Aqui, ó. Supondo então que em janeiro eles venderam 500 pães. No mês de janeiro eles venderam 500 pães. Então teve uma receita total ali com pães de R$ 6.000, né? 500 vezes 12, né? Cada pão. Então traz uma receita ali total de R$ 6.000. Opa, né? Se R$ 6.000 é meu? Não, né? Eu tenho que começar a fazer os meus descontos, né? Então, 500 vezes 2,70 dá um total ali de 1.350, então eu já começo a descontar aqui, ó. Descontei meu 1.350 de custo variável, os outros custos variáveis também, 500 vezes 2, aqui ó, R$ 1.000, então desconto também. Aqui eu tenho um total, então, ó, de 2.350. E aí eu desconto aqui da minha receita operacional aqui de R$ 6.000. Beleza? Então, descontando isso aqui, eu tenho uma margem de contribuição aí da minha receita total de janeiro. Então, a minha margem de contribuição é de 3.650. Então, disso aqui, supondo, o meu custo fixo ali, eu tenho um montante ali de custo fixo de R$ 2.000. Então, eu vou descontar aqui, ó, né? Então, entrou dinheiro suficiente para mim pagar o meu custo fixo e também gerar lucro para a empresa, né? Tem um custo fixo aqui de R$ 4.000, né? E aí eu tive um resultado ali da margem de contribuição da receita total de 3.650. Então quer dizer que eu fiquei ali na área do prejuízo, né? Não entrou dinheiro suficiente para me arcar com os meus custos. Então é bem interessante esses dados, tá, pessoal? Beleza? Olha ali. E agora nós partimos para o segundo assunto dessa aula, um assunto muito importante também. Então, a margem de contribuição, pessoal, ela é fundamental, sabe? Para nós apurarmos o ponto de equilíbrio, que vem o fechamento e aí então, né? O complemento aí total dessa aula aí, desse processo, né? Vamos dizer que são duas operações e um processo só. Beleza? Então nós temos o ponto de equilíbrio, que é uma informação aí muito importante, muito aí decisiva para sua empresa, né? Para você aí tomar algumas ações e ter algumas atitudes, né? Conseguir aí gerir melhor. Então, o que vem a ser ponto de equilíbrio? Então, ponto de equilíbrio, pessoal, é um nível de atividades em que o total das receitas é igual ao total dos custos e das despesas. Aqui, ó. Consequentemente, o lucro é igual a zero, tá? Então, o que vem a ser o ponto de equilíbrio? Eu tenho um total de faturamento, né? Então, no mês de janeiro, né? Eu tive um total lá de faturamento e aí esse total de faturamento é o mesmo total ali, então, dos meus custos e despesas, tá? Então, aí o meu lucro é igual a zero. Por quê? Porque eu igualei, né, o meu faturamento com o meu total de custos, tá? Então, isso é muito interessante. E ali eu posso saber, então, no ponto de equilíbrio, eu posso saber o quanto eu preciso vender para alcançar aí, então, os meus custos e despesas fixas. Por que custos e despesas fixas? Eu só tenho essas despesas? Não. Mas como a margem de contribuição já descontou a sua despesa fixa,
então não vai ser necessário, né? Então, por isso que a margem de contribuição é importante para o ponto de equilíbrio. Então, no ponto de equilíbrio, nós vamos ali, já vai ter descontado ali a sua margem, né? Aí já vai ter descontado seus custos variáveis, desculpe, e aí o ponto de equilíbrio vai me dizer, olha, você precisa vender esse tanto para conseguir arcar com os seus custos fixos, beleza? Então é muito interessante essa informação aqui. Então aqui embaixo, ó, nós temos a fórmula aqui do ponto de equilíbrio, que é despesas fixas dividido então por margem de contribuição unitária, tá? Então é muito importante. Então não tem como a gente partir ali para o ponto de equilíbrio sem antes então apurar a margem de contribuição, tá? Nesse processo aqui que a gente aprendeu hoje, beleza? Então olha ali, eu coloquei, né, essa imagem aqui é bem interessante, né, para a gente entender melhor a importância ali do ponto de equilíbrio, o que vem a ser o ponto de equilíbrio, tá? Então aqui, ó, de verde, tá? Então eu tenho aqui os meus custos e despesas totais, tá? E aqui de azul eu tenho a minha receita total, meu faturamento total aí do negócio, tá? Então, nesse pontilhado é o ponto de equilíbrio aqui, esse ponto aqui, né, é o ponto de equilíbrio, tá? Então, eu tenho aí no mês um total de custos, né? Eu tenho aqui meus custos e tal, e tal, e tal. Tá, tive ali um total de custos, né? E aí eu tenho um total de receita, né? Chega um momento do negócio que o meu total de receita tem que encontrar aqui o meu total de custos. Então, para gerar o faturamento daquele mês, né? Para gerar o faturamento aí vamos colocar do mês de janeiro, eu tive um total de custos, né? Então, juntando aí meus custos e despesas totais, aí a minha média de custos fixos, né? Eu consigo então, como eu disse, tirar a média, né? Então eu tenho um total de custo aí para gerar toda essa receita, eu tive um total de custo, né? Para gerar ali, para produzir, para comprar mercadoria, para colocar esse produto ali à venda e tal, de comissão, né? Então eu tive um total ali de custos e ali então, apurando melhor, tirando a margem de contribuição, daí eu tenho uma média ali de custos fixos, tá? Então, pessoal, o ponto de equilíbrio é quando a sua receita, então, seu faturamento, você consegue então alcançar e cobrir os seus custos e despesas totais. Então você tem um total de custos e despesas, né? Tem uma média lá de custos e despesas. E aí você vai vendendo, vai vendendo, vai vendendo, vai vendendo, vai vendendo, até que você chegou aqui, ó, conseguiu alcançar o tanto dos seus custos. Então, opa, consegui aí ter um total de faturamento aí, então, que eu consegui arcar aí com os meus custos. A partir disso, eu vou entrar então na área do lucro. Vou continuar vendendo, vou continuar aí recebendo, né? Meus clientes vão continuar aí e tal, e tal, e tal. E aí aqui, ó, a partir desse ponto eu já tô na área do lucro. Por quê? Eu já consegui aí passar da etapa que eu alcancei os meus custos. E aí a partir do momento que eu consegui cobrir os meus custos, né, daquele mês, então eu componho, então vai ser composto aí o lucro da empresa. Se eu não conseguir alcançar aí esse ponto, né, se eu não conseguir alcançar os meus custos, eu vou ficar na área do prejuízo. Então é naquele exemplo lá que eu dei, né, eu tenho um total ali, uma margem de contribuição de 3.000, tá, mas eu tive um total ali de custo fixo de 4.000, né, eu não consegui alcançar, né, então eu vou ficar na área do prejuízo. Mas quando eu passo aqui, quando eu cubro então esse montante de custo fixo, eu vou compor o lucro da empresa, beleza? Então a gente vai fazer um exemplo aqui, ó, bem interessante, tá? Então nós vamos pegar os mesmos dados lá da empresa TT, né? E aí vamos considerar que ela vende apenas trecos, tá? Então lá no exemplo passado nós usamos lá os trequinhos e aqui nós vamos usar os trecos. Então o preço de venda por treco é R$18, tá? Lembrando lá. Meus gastos variáveis por treco é R$9,70. Por que R$9,70? Né? Lembrando lá, cada treco me custou R$8,80, mais aí 90 centavos de comissão por treco. Então, juntando esses dois, dá um total aí de R$9,70.
tá? Então eu tenho aí um custo variável aí com esse produto de 9,70. E aí apurando a margem de contribuição, né, que é o preço de venda, então R$18, menos aí meus custos e despesas variáveis, que é 9,70, eu vou ficar ali então com uma margem de contribuição de 8,30. Beleza? Então eu tenho 8,30 para contribuir então com o meu montante de custos fixos. Lembrando, né, 8.350, mesmo montante, né, a mesma média que a gente viu lá na margem de contribuição é a média que nós vamos usar aqui. Então o gestor apurou lá que ele tem uma média lá, um gasto mensal com custo fixo lá, né, com um gasto fixo, né, de 8.350. Então apurou lá, somou todos os custos fixos, então ele tem essa média aqui. Beleza? Então, qual que é a fórmula do ponto de equilíbrio? Ponto de equilíbrio é igual a despesas fixas dividido, então, pela margem de contribuição unitária. Então, eu pego aqui, ó, esse valor, 8.350, e divido, então, pela margem de contribuição unitária, e daí eu tenho quanto eu preciso vender para conseguir cobrir esses custos, e aí, a partir dali, compor o lucro da empresa. Beleza? Então, olha que processo aí, que método interessante e importantíssimo aí para a área financeira da empresa e para todas as áreas, né? Então, olha ali, ó, ponto de equilíbrio é igual a 8.350 dividido por 8,30. Então, meu ponto de equilíbrio é 8.006 unidades. Então, eu tenho que vender 8.006 trecos, né, para conseguir, então, arcar com as minhas despesas fixas. Tá? Nessa conta já está envolvida, como eu disse, aqui na margem de contribuição já está envolvida os custos e despesas variáveis. Eu já descontei isso aqui, né? E aí, então, eu apurei aqui quanto que sobra para cobrir, então, meus custos fixos, né? Então, eu tenho que vender aí 8.006 trecos para conseguir cobrir as minhas despesas fixas e aí compor o lucro da empresa, beleza? Então, eu já cobri os meus custos e despesas variáveis, né? E aí, essa conta é quanto que eu preciso, então, para ir cobrir os custos e despesas fixas, tá? Então, eu estou explicando aqui, tá parecendo meio redundante, mas é só para deixar bem claro, tá, pessoal? Às vezes pode dar uma confusão aí, né? Mas é só para deixar bem claro, tá? É uma conta muito fácil, mas a gente tem que saber separar certinho, né? Para poder entender ali a importância e o objetivo dela. Beleza? Então a empresa precisa vender no mínimo 1.006 trecos para conseguir pagar todas as suas despesas fixas, tá? Se ela vender menos, ela vai ficar ali na parte do prejuízo, né? Não vai conseguir arcar ali com os custos. Mas se ela vender mais, ela vai... Então, se ela vender a partir de 1.006 trecos, ela vai, então, compor ali o lucro da empresa. Esse 8,30 vai passar a compor o lucro da empresa. Beleza? Por isso que muitas empresas, às vezes, então, eu tenho uma meta, né? Então, a minha meta aqui, no caso dessa empresa, a meta dela era vender 1.006 trecos, né? Então, a partir do momento que eu conseguir alcançar aquilo ali, eu posso, às vezes, até jogar uma promoção nesses trecos, né? Para atrair mais clientes e também para vender ali mais rápido e tal, ou para, né? Por quê? Porque a partir daquele momento, né, eu já vou estar, né, numa parte mais sossegada, né? Então eu vou estar em busca do lucro. E às vezes você pode até lançar uma promoção, lançar algo, não porque você quer atingir a meta, mas você já atingiu a meta e agora você quer compor o lucro. Então você pode usar algumas estratégias, vou colocar uma promoção, vou, né? Então é muito importante isso. Muitas empresas, né, podem aí utilizam essa estratégia, né? Tem aí uma meta e aí conseguiu alcançar, daí ela vai jogando promoções. Nessas promoções não entra aí somente a questão da receita aí, né? De conseguir mais entrada de dinheiro, mas também às vezes até na fidelização ali, no atrair clientes, né? Com as promoções e tal. Então, tá vendo como uma informação ali, um método já te ajuda a tomar outras estratégias em outras áreas da empresa? É muito interessante, beleza? Então, seguindo aqui, no nosso resultado, então se eu vender 1.006 trecos, eu tenho aí uma receita com vendas, então, de 18.108, tá? E aí, descontando o custo variável aí e tal,
né, que é o 1.006 vezes aí 8,80, que é o meu custo de aquisição, que é um custo variável. Então eu tenho 8.852,80. Tá entre parágrafo aqui porque eu descontei, tá, esse valor. Então, descontando aqui esse valor de 18.108, então aí depois eu desconto aqui, ó, 1.006 unidades vezes aí 90 centavos, que é a da comissão, que também é um custo, né, variável. Então esses dois aqui são os descontos variáveis, tá? Eles não estão juntos, né? A gente colocou separado aqui só para especificar, para mostrar então de onde vem esses valores. Então 1.006 vezes 90 centavos aí dá um total de R$ 905,40. Então descontando esses dois dessa receita aqui total, nós temos ali então uma margem de contribuição de R$ 8.349,80, tá? E aí qual que é a minha média de gasto fixo? 8.350, né? Minha média ali de despesa fixa mensal 8.350. Então eu desconto aqui, ó, desse valor, e aí nós chegamos aqui a um 20 centavos negativo. Esse 20 centavos é por causa às vezes dos arredondamentos e tal, mas é um valor ali, vamos colocar, insignificante, né? Então, nós temos aqui, ó, então é como se, ó, nós apuramos o resultado aqui então. Então, se eu vender 1.006 trecos, né? Então eu tenho que ter o meu lucro igual a zero, né? Deu 20 centavos aqui, mas é um número baixo, por isso que a gente não considerou tanto. Às vezes pode ser aí por causa dos arredondamentos aí das contas e tal. Então, você tá vendo? A gente apurou o resultado aqui. Então, se eu tiver aí uma receita aí com vendas de 1.006 trecos, eu vou conseguir arcar com os meus custos variáveis. Então, eu vou ter uma margem de contribuição ali total para mim conseguir arcar ali com a minha média ali, né? Então, é muito importante isso, beleza? Seguindo lá o exemplo dos pães, né? Então, vamos apurar aqui o ponto de equilíbrio. Quantos pães eu preciso vender então? Então, esse casal, ele supondo aqui que eles apuraram que que eles têm, então, uma média ali de despesa fixa de R$ 1.500, tá? Supondo que eles têm uma média de despesa fixa de R$ 1.500. Então, nós já apuramos aqui a margem de contribuição deles e agora nós vamos saber, então, quantos pães eu preciso vender para conseguir, então, pagar essa despesa fixa aqui de R$ 1.500, beleza? Então, olha lá. Então, colocando ali a fórmula do ponto de equilíbrio, né, eu pego minha despesa fixa, R$ 1.500, como eu disse, divido aqui por 7,30, que é a minha margem de contribuição ali unitária de cada pão, né? E aí o meu ponto de equilíbrio é igual a 205 pães. Então eu preciso vender 205 pães para conseguir então fechar os meus custos, alcançar que os meus custos fixos e aí partir aí para o lucro, beleza? Então olha ali, ó. Se eu vender então 205 pães, né? Tive uma venda ali de 205 pães. Então eu tenho uma receita ali com venda de 2.460, tá? Então levando em consideração aqui quanto que foi meu custo de produção, que é um custo variável, aí então 205 vezes lá 2,70, né? 2,70 por quê? Porque é o meu custo aqui, ó, de produção, né? E esse aqui é os meus outros custos variáveis que eu tenho. Então, aqui, ó, né? Então só tá dividido lá também. Então, 205 pães vezes 2,70, 553,50 centavos. E aí eu tenho, então, as outras despesas variáveis lá, com embalagem, como eu disse, né? Com o fechinho lá da embalagem e tal. Então, 205 pães vezes lá, então, R$ 2, né, que é o outro custo fixo, eu tenho um total ali de 410. Descontando esses dois dessa receita aqui com vendas, então eu tenho uma margem de contribuição de R$ 1.496,50 centavos. E qual que é o montante aí de despesa fixa? 1.500. E aí descontando, né, você viu que foi muito próximo, né? E aí deu um total aqui negativo de 3,50 também. Às vezes é por conta dos arredondamentos lá e tal, né? Às vezes você pode até, né, já levar em consideração esse valor aqui, então. Mas você viu que quase se igualou aqui, então. A diferença foi muito pouco, né? Então, é necessário vender 205 pães para conseguir arcar aí com todos os meus custos e despesas,
tá? Fixas ali no final. Então, se eu vender 205 pães, eu consigo ali então alcançar, né, pagar os meus custos fixos e aí eu vou começar então a compor esse 7,30 que vai começar a compor o lucro da empresa, beleza? Então tá vendo que interessante? Como você pode então apurar aqui o ponto de equilíbrio e também pode apurar o resultado, né? Opa, tá me dizendo que eu tenho que vender 205 pães. Então, eu posso vir apurar o resultado, né? Então, se eu vender 205 pães, será que eu vou conseguir mesmo arcar? Né? Então, dá pra gente ver o resultado aqui, como a gente viu. Então, é bem interessante esses dois métodos que nós vimos, né? Vai te ajudar, vai proporcionar ali informações para dar direções aí para você tomar várias decisões aí dentro da empresa. Beleza, pessoal? E assim, então, nós fechamos a nossa disciplina, né, de finanças e resultado. Aqui tem uma atividade, tá? Já está disponível lá. Essa atividade já está disponível lá no Google Sala de Aula. Não é obrigatório, tá, pessoal? É só uma atividade aí para você que quiser, tem essa oportunidade aí para fixar então o conteúdo. É algumas só para apurar ali então margem de contribuição e ponto de equilíbrio, é os mesmos exemplos, eu só troquei ali os valores, né, no lugar do treco eu coloquei trequinho, no lugar do trequinho eu coloquei treco, então é só para apurar ali, tá tudo especificado ali e tal, tem as fórmulas, então para você que deseja ali, né, aplicar ali para acompanhar e tal, para fixar o conteúdo, tem aí então essa oportunidade aí dessa atividade complementar, lembrando que não é obrigatório. Beleza? Então você que assistiu até aqui, não esqueça de colocar o seu nome lá na chamada, tá? Pra gente contar aí então, para lançar a sua frequência. Então aqui nós finalizamos a nossa disciplina 1 dentro do módulo de gestão financeira, nossa disciplina aí de finanças e resultado. Tá, pessoal? Obrigado você que tem acompanhado até aqui, tem participado aí dessas 5 aulas, né? Tanto aí então pelas aulas ao vivo ou pelas aulas gravadas, a sua presença aí é muito importante, tá? E eu espero aí que você continue assim para conseguir concluir então esse curso que eu acredito e eu creio que vai ser muito importante e já está sendo aí uma forma e uma plataforma e uma oportunidade de conhecimento e crescimento aí, então para você aplicar na sua empresa e na sua futura empresa, beleza? Então é isso aí, pessoal, até a próxima aula onde nós vamos iniciar então a disciplina 2 de orçamento empresarial. Até a próxima, pessoal.